E aí, meus irmãos, graça e paz. Você que está chegando aqui pela primeira vez, esse é o canal Palavra Comum. O meu nome é Michael Bahia e nesse canal a gente fala principalmente de espiritualidade. Para quem não está muito acostumado com esse assunto, basicamente a nossa percepção aqui do canal Palavra Comum é de que nós temos uma existência muito superior a que nós estamos acostumados a interagir. Então, essa outra existência superior, ela acaba passando no campo do inconsciente. Mas ela não passa no campo do inconsciente porque ela é invisível. E sim porque, devido ao fato de nós não estarmos acostumados a interagir com ela, nós acabamos deixando essa parte da nossa realidade como se ela não existisse. Então, aqui nesse canal a gente tem a oportunidade de desmistificar um pouco o tema e trazer para você uma percepção a partir desse ponto de vista de que a espiritualidade é algo muito mais natural e que está muito mais inserido no seu dia a dia. E dentro dessa conversa, nós estamos hoje fazendo o terceiro vídeo dessa série que fala de família espiritual, na qual nós temos a oportunidade de olhar por uma perspectiva talvez diferente para alguns, talvez totalmente nova para outros, mas uma perspectiva que faz-se necessária, no mínimo olhar para ela. Então talvez algumas pessoas se sintam um pouco confrontadas, mas a minha intenção não é essa, a minha intenção é apenas expor o meu ponto de vista e a minha fração da verdade, como eu falei no nosso primeiro vídeo aqui da série, de que cada um tem a sua própria verdade e eu estou tendo a oportunidade de expor a minha. E experimentada, várias experiências me fizeram chegar às conclusões que eu cheguei. E hoje eu estou tendo a oportunidade de vir aqui, já com algumas dessas experiências tendo como consolidadas, para poder compartilhar com vocês o ponto de vista que eu adquiri a partir dessa experiência que eu passei. Então vamos lá. No último vídeo eu falei sobre a família de Abraão, que é uma pessoa que viveu aproximadamente 4, 5 mil anos atrás e que ela foi selecionada dentre várias outras pessoas para poder começar o plano de salvação de Deus. No último vídeo, eu vou ver se eu consigo deixar ele no card aqui, eu estou tendo pouco tempo para editar os vídeos, na verdade eu estou com um pouco de dificuldade para editar os vídeos, mas vou me esforçar para botar no card aqui. No último vídeo eu fiz uma introdução bem superficial acerca desse plano de salvação, que é, falando de forma bem abreviada, no outro vídeo eu me aprofundo mais, que é basicamente uma intenção do Criador de restaurar os padrões humanos. Então, quando a gente fala de humanidade, a gente não está falando de uma pessoa, e sim de uma entidade superior que corresponde a um determinado padrão de comportamento que nos fazem ser seres humanos. E nós, em contato com essa forma de ser, acabamos nos comportando de uma determinada forma. Então, dentro desse plano, Abraão ele vem carregando uma semente com traços que indicavam esse padrão humano. Então foi criada, além de um meio religioso, uma política e uma cultura em torno dessa forma de ser. Que nós temos a percepção de ser, da minha confissão de fé, temos a percepção de ser a religião judaica. Então, mais na frente, depois de aproximadamente 4 mil anos, depois do chamado de Abraão, nós temos a oportunidade de ver o cumprimento dessa promessa em Jesus Cristo, que é a queda dos símbolos, que é quando a simbologia religiosa ela se materializa em uma pessoa. Isso, para quem é de outras religiões, não é tão difícil de imaginar, porque nós temos as entidades de várias outras religiões
como a encarnação de espíritos. Então não seria errado eu criar um paralelo entre o Espírito de Jesus e uma encarnação de Jesus. Por mais que essa palavra encarnação gere um pouquinho de desconforto em muitas das pessoas que têm a mesma confissão de fé do que eu. Então, na verdade, algumas pessoas antes de Jesus vir à Terra e tomar um corpo, ele já existia em espírito e algumas pessoas já viam ele. Então, na própria Bíblia, nos evangelhos, você vai ver menções a esses momentos em que entidades malignas, espirituais malignas, encontravam com Jesus e já o conheciam, já sabiam quem ele era e o respeitavam porque o reconheciam como filho de Deus. Então, dando continuidade, nós temos a oportunidade de ver que dentro dessa caminhada entre o chamado de Abraão e a vinda de Jesus, nós vemos Deus estabelecendo alguns padrões morais de justiça, alguns padrões de caridade e de tantos outros, de amor, de relacionamento com a terra, inclusive. Tinha toda uma cultura voltada ao respeito da terra. Então é como se Deus, através das leis que ele entregou a Moisés, ele estivesse dizendo: olha, a terra ela é sua amiga, então você precisa respeitá-la. Alguns animais você não pode consumir. Se um animal estiver dilacerado, você não pode comer, porque aquele animal acabava servindo de alimento para outros animais silvestres. E você não pode se comportar de uma determinada forma, você não pode se misturar com povos estranhos. Então, basicamente, Deus ele vinha cuidando dessa semente, porque Deus, de todas as entidades que nós conhecemos, o Criador, ele é superior a todas elas. Então, nós temos a percepção de que o Criador tem a palavra soberana sobre todas as outras. O que não significa que ele respeite as hierarquias inferiores. Embora ele seja soberano, ele tem uma palavra justa. Então, se você é uma pessoa que interage com um plano espiritual inferior, ele não invade a sua realidade, a menos que você dê a entender que você tem uma certa intenção de ser resgatado. Porque esses espíritos inferiores, eles são obsessores. Então, uma vez que você tem contato com eles, eles tendem a não mais permitir que você saia. É como se eles te colocassem dentro de uma sala e eles te roubassem a visão para que você não consiga enxergar a saída. Então, basicamente, o enredo familiar, ele tem uma certa característica espiritual, porque o mundo é muito antigo. Então, esses padrões morais sobre os quais a sociedade deveria estar fundamentada, se perderam há muitos anos. Então, nós estamos tentando a todo tempo reestruturar a sociedade em cima de padrões políticos, de padrões éticos, de padrões psicológicos. Eu vou dar uma pausazinha porque tem um carro passando aqui. Então, quando nós rompemos com Deus de maneira a se esforçar para se relacionar com Ele de forma ativa, receber essas instruções e, a partir do recebimento dessas instruções, se esforçar por se adequar a essas regras que Ele estabelece para nós, a gente acaba se degradando cada vez mais. E isso não tem efeito apenas no campo psicológico, psíquico, espiritual, como também no campo físico. Não é incomum em outras vertentes religiosas, e agora cada vez mais comum a gente tem visto a medicina afirmando a espiritualidade, a percepção de que todas as doenças começam de um distúrbio da alma. Então nós temos a percepção de que o mundo espiritual governa o mundo das almas e que o mundo das almas governa o mundo físico.
Então, basicamente, o que significa? Se o mundo espiritual, ele governa o mundo das almas, que governa o mundo físico, nós poderíamos, por exemplo, através do mundo espiritual, alcançar uma cura para a nossa alma que se materializaria no mundo físico, tá bom? Então, basicamente, a gente tem hoje uma maneira de interação em que nós estamos o tempo inteiro buscando cura física para os nossos males através de mecanismos medicinais, científicos, que na verdade tem até alguma função, porém não altera a genética. Então, hoje já estamos avançando muito, já tem até especulações e já na nossa própria realidade já temos testes de edição genética. E embora esses meios ainda estejam muito longe da ampla realidade para a maioria das pessoas, está em fase de testes e ainda são procedimentos um pouco caros, que alcançam cura de determinadas doenças que até pouco tempo atrás eram tidas como incuráveis. Porém, no campo da espiritualidade não existe doença incurável. Não existe doença incurável. Então, a menos que você tenha muita intenção de realmente descobrir para você como isso funciona, você vai ser apenas uma pessoa que fica refutando teses. Então você assistiria a esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo e acharia que eu estou falando algo muito desconectado da realidade, poderia até acreditar que eu sou louco. Porém, eu tenho exemplos suficientes, não só na minha família, como de amigos e tantos testemunhos de tantas outras pessoas mais, que puderam experimentar curas inimagináveis através da fé. Então eu tenho a minha percepção de que a genética ela não é nada mais do que uma edição de informação física que é feita a partir do campo espiritual. É como se nós fôssemos a parte física de um computador, enquanto existimos no corpo, e existe também a nossa parte virtual no campo da espiritualidade e no campo das almas. Então vamos lá. Aonde é que a família se insere nisso? Basicamente, a família ela vai trazer para você o seu programa básico. E como é que isso funciona? Não importa muito o que as pessoas da sua família dizem, e sim mais o que elas fazem. Basicamente, as crianças têm uma facilidade muito grande de interagir com a realidade, porque a criança ela ainda não tem o sistema de crenças formado, então ela recebe o mundo exatamente como ele é. Então, as percepções de mundo que são entregues pelos adultos às crianças é que vão trazer para essa criança a construção e a elaboração do seu sistema de crença. Então, basicamente, o seu sistema de crença ele é herdado de familiares. E esse seu sistema de crença, ele pode ser um sistema de crença limitado ou ele pode ser um sistema de crença liberto. Então tem vários níveis de libertação. Basicamente, eu poderia trazer um exemplo de um ser humano criado numa família livre e o outro ser humano criado numa família aprisionada e trazer a percepção de que ambos, embora tenham a mesma formação genética, física e a mesma capacidade, quando você instala um sistema na mente dessas crianças que está corrompido, essa criança tende a não ter uma boa estrutura de progresso. Então você pode criar um ser humano para ser um prestador de serviço e outro ser humano para ser um dominador, um líder, um cabeça. Então, basicamente, a gente que vem de uma classe social inferior quanto a uma visão social, no que se diz respeito a fatores econômicos e científicos, acadêmicos, a gente normalmente tem a percepção de que a fé é a única coisa que tem como nos libertar. Por quê?
a sociedade ela já é muito bem estruturada espiritualmente. Então, a menos que nós alcancemos um contato com o Cristo, com o Criador, nós não temos como avançar e crescer socialmente, economicamente e fluir de Deus, porque a sociedade ela não tem mecanismos reais de libertação. Normalmente, tudo que você aprende está envezado para que você seja um dominado e não um dominador. Então, quando você entra numa instituição de ensino que te influencia a pensar, a formação desse conhecimento ela é praticamente toda envezada para poder te conduzir a uma percepção comum àquele desejo institucional. Então, observando as coisas por essa perspectiva, a nossa família espiritual, ela tem a função principal de formar o nosso caráter, porque o nosso caráter ele é a estrutura que vai nos fazer funcionar bem ou mal nessa realidade corrompida. Então, quando nós temos essa percepção bem estruturada e bem fundamentada, não existe nada que nos abale. Então, eu confesso a fé cristã, tenho Cristo como rocha, como fundamento. Então, quando o meu caráter é formado e moldado segundo o caráter de Cristo, eu sou livre. E sendo livre, eu consigo enxergar a espiritualidade com muito mais clareza, entendendo que a espiritualidade caminha principalmente em cima de pilares sociais. Não que a espiritualidade experimentada no campo extrafísico seja invalidada, porém eu acabo alcançando a percepção de que a espiritualidade extrafísica, sobrenatural, ela serve principalmente para nos dar uma estrutura psíquica forte para que você suporte todo o tipo de pressão externa que tente te fazer ir na direção contrária aos teus propósitos ideais, segundo o Criador. Então, quando a sua família espiritual, real, como eu já falei nos outros vídeos, que são seu pai, mãe e irmãos, não conseguem ou não sabem, por não terem aprendido a cumprir com a função deles segundo os planos de Deus, o que acaba acontecendo é que você acaba sofrendo de alguns distúrbios mentais que te impedem de enxergar a estrutura social externa. Porque basicamente o seu mundo interno, ele é um micro-reflexo de como o mundo externo funciona. Então você acaba não conseguindo entender muito bem as hierarquias, você acaba não conseguindo entender muito bem o respeito, você acaba não conseguindo entender valores básicos sociais. E por conta disso você acaba vivendo uma vida confusa, afligida por espíritos malignos e obsessores que tendem a te dominar para que você seja uma pessoa confusa e não alcance os seus resultados. E mesmo quando alcance algum resultado externo, você sente um peso muito grande e acaba alcançando um nível de ineficiência espiritual. Porque você pode até ter filho, esposa e muito dinheiro, e ainda confessar a Cristo como seu Salvador, e ainda assim tá lidando com obsessores terríveis que a qualquer momento podem destruir a sua vida. Então isso tende a fazer com que você adoeça, que a sua família adoeça, não só no campo psicológico, como também no campo físico, no sentido de você acabar experimentando graves doenças. Então Jesus, quando ele vem na Terra com autoridade para expulsar demônios, curar e libertar, ele está falando principalmente dessa libertação espiritual
em que você começa a perceber que, na verdade, o poder dos homens, o poder dos demônios, o poder dos espíritos obsessores, eles são infinitamente inferiores aos poderes de Deus e do Criador. Porém, a única forma que tem de você vivenciar o reino de Deus é a partir do seu relacionamento com Jesus e com o Espírito Santo, que te conduzem a Deus. E basicamente o que eu poderia atribuir essa condução a Deus é, através do reconhecimento do sacrifício de Jesus, você tem a oportunidade de ver com mais clareza, porque Jesus ele te traz luz, quais são as suas responsabilidades que você vem negligenciando e por isso vem dando legalidade para que espíritos obsessores toquem a sua vida. Então, quando você escuta em algumas orações, em algumas pregações, revestivos de todas as armaduras de Deus, a verdade, o capacete da salvação, a couraça da justiça, isso muito mais do que símbolos religiosos, muito mais do que uma roupa que você veste, ou determinados itens de proteção, ele está falando principalmente de fatores de virtude reais, nos quais você se fundamenta a sua vida sobre a verdade literal. Então, basicamente, quando a gente fala de verdade literal, independente do quanto eu seja prejudicado pelo acontecimento, pelo fato, talvez eu seja muito prejudicado quando eu digo a verdade. Eu preciso experimentar isso com muita intensidade e sem medo, para que a minha vida possa de fato ser livre. Então você começa a construir a sua vida sob os pilares da verdade. Então, a partir desse momento, você tem uma armadura contra os espíritos obsessores, porque você não mente. A mesma coisa é quando fala da couraça da justiça. Basicamente, você, através de um relacionamento íntimo e profundo com Deus, você desperta um novo padrão de justiça que é infinitamente superior ao padrão de justiça dos homens. Mas isso não é um padrão de justiça a ser cobrado das pessoas, e sim um padrão de justiça a ser cumprido por você que alcançou esse nível de esclarecimento. Então, quando você fala de capacete da salvação, de igual modo, a gente está falando que a partir da percepção de verdade e justiça, você alcança a compreensão de que, vivendo sob esses parâmetros, você está salvo. E automaticamente, quando você trilha essa caminhada, você acaba notando que é impossível para nós, dentro de um sistema corrompido, viver tamanho padrão de retidão. E aí a gente chega na graça, que para quem não está acostumado com esse termo, a gente fala de favor imerecido, que é quando nós entendemos que, independente da nossa impureza, nós podemos se aproximar de Deus, da sua presença, conversar e receber instruções do Criador e se posicionar como servos de Deus, ainda que não tenhamos alcançado um padrão de pureza absoluto. Porém, esse entendimento é um pouco confuso para a maioria das pessoas, porque para que você consiga se posicionar verdadeiramente como um servo de Deus, independente do seu pecado, você precisa ter consciência do seu pecado. Porque se você for uma pessoa que tem pecados ocultos, que não tem os seus pecados confessados para as pessoas, você acaba se posicionando como se você fosse uma coisa que não é. E quando você se posiciona como uma coisa que não é, você se posiciona como uma pessoa falsa. E aí o adversário tem poder de destruição muito grande sobre você. Ainda que você confesse a fé cristã e caminhe lendo a Bíblia e seja uma pessoa que canta músicas espirituais e se cerca de símbolos espirituais, nada disso vai te proteger das armas de Satanás. Porque para que você consiga, de fato, essa proteção,
você precisa reconhecer que você não consegue viver dentro dos padrões de justiça de Deus e de igual modo olhar para os seus irmãos, porque se você não consegue fazer isso, obviamente os seus irmãos também não vão conseguir. Então você cresce no entendimento da graça e a partir do momento que você cresce no entendimento da graça, você vai recebendo libertação. Então basicamente, quando eu falo de família espiritual e trago a nossa família física dentro desses parâmetros, eu estou tentando dizer para você de uma maneira talvez não tão abreviada, porque é um assunto complexo, não é tão simples de falar sobre isso, que não importa o quanto teu pai, tua mãe e teus irmãos tenham falhado com você, eles são tão merecedores de graça e de misericórdia quanto você. Óbvio que a palavra merecimento e graça na mesma frase soa como um conflito, porque a graça ela é um favor completamente imerecido. Porém, para que você tenha acesso à graça, você precisa reconhecer profundamente o quanto os outros também são merecedores de graça. Por quê? A partir do entendimento, a partir de uma reflexão da oração do Pai Nosso, nós temos que, quando pedimos perdão a Deus pelas nossas dívidas, em contrapartida, nós temos que perdoar os outros, porque o perdão que nós recebemos está diretamente ligado à nossa capacidade de perdoar. Então, se você não tem capacidade de perdoar, você não tem perdão de Deus. Então, quando você é uma pessoa maldita por não ter a capacidade de perdão, você acaba sendo uma pessoa aberta a espíritos malignos te afligirem. Então, basicamente, quando Jesus vem e traz para nós uma nova percepção do Evangelho do Reino de Deus, ele está trazendo um paradigma ainda mais superior, que está além de todos os outros, no qual a função pai, mãe deixam de existir e nós temos um único relacionamento com o Criador e temos que Ele é o nosso Pai. Então nessa configuração nós começamos a ver... Valeu! Nós começamos a ver o nosso pai, nossa mãe, nossos tios e nossos avós como nossos irmãos. Eles já não são mais autoridades sobre nós na realidade de Deus. Então, basicamente, quando nós adentramos o reino de Deus e temos a compreensão da verdade eterna da salvação, nós nos posicionamos agora não mais como filhos da sua mãe e do seu pai, e sim como filhos de Deus, e de igual modo nossos pais da terra passam a ser nossos irmãos. Então, para que você funcione bem numa determinada hierarquia, nós precisamos compreender que, embora você agora, sendo filho de Deus e tendo seus pais e seus avós como seus irmãos, isso aumenta em muito a sua responsabilidade. Porque agora você para de ficar cobrando uma determinada postura que os seus pais deveriam ter e através de um novo prisma, através de uma nova perspectiva, através de uma nova visão que você recebe de Deus, quando você acessa esse nível de consciência, agora você tem uma responsabilidade como a de um irmão em auxiliar o outro dentro do seu desenvolvimento. Então talvez você chegue à conclusão de que você não tem nenhuma capacidade de resolver o problema dos seus pais. Por quê? Você nunca passou pelas experiências que eles passaram. Então você começa a se recolher dentro de si mesmo e observar de forma humilde que talvez você nunca chegue à nova percepção que os seus pais alcançam a cada dia, quando eles
e estão posicionados como pais de filhos adultos, como pais de filhos de uma determinada idade. Por quê? Você só vai conseguir entender isso quando você chegar lá, quando for a sua vez. E aí você acaba esbarrando num outro princípio de Cristo, que é: não julgueis, porque a balança que usares para medir, você será medido. Então, basicamente, se você julga os seus pais, você está esbarrando em mais um princípio elementar do reino de Deus. Porque de todas as pessoas que existem na Terra, a pessoa mais importante espiritualmente sobre a sua vida são o seu pai e a sua mãe. Obviamente, você também tem responsabilidade com seus irmãos, mas espiritualmente, ninguém na Terra é superior ao seu pai e à sua mãe. Então, quando você os julga, você coloca sobre os seus ombros o peso espiritual que está sobre eles. Porque, basicamente, quando você julga alguém, é como se você estivesse trazendo a percepção de que é fácil viver o que essa pessoa vive. Então, automaticamente, é como se o Criador pegasse você e posicionasse ao lado dessa pessoa e você começa a trazer o juízo daquela pessoa sobre você mesmo. Então você torna-se uma pessoa que começa a experimentar um peso espiritual muito grande, desproporcional ao impacto da tua vida. Então, quando eu faço essas afirmações, eu as faço não porque eu li em algum lugar, mas é porque a partir do meu encontro com Deus, eu pude pedir alguns esclarecimentos e ele foi me trazendo novas percepções. Então, não vai ser incomum se você acabar percebendo o tipo de coisa que eu estou falando aqui, se você acabar percebendo que isso caminha em paralelo com alguns outros ensinos. Por quê? Eu não sou a única pessoa que diz isso. Porque o Criador, ele tem grande intenção que todos nós despertemos o ápice do conhecimento e da verdade. Porque assim nós seríamos livres. A própria palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você começa a caminhar dentro desse caminho espiritual, entendendo que a verdade nada mais é do que um padrão de vida e um modelo de vida no qual você deve se adequar, nós não estamos conversando aqui no nosso canal sobre como fazer para alterar os padrões e as conversas acerca de Deus, e sim como fazer para nos adequar a Deus, porque essa é a nossa realidade. Embora nós estejamos inseridos numa realidade muito mais complexa do que ela já foi em outro momento, eu e você precisamos entender qual é a nossa realidade e em qual realidade nós nos inserimos para que nós possamos viver de acordo com ela. E o Criador, ele está disponível para que cada um de nós, cada um de vocês que está assistindo esse vídeo, possa alcançá-lo e ter um encontro profundo com ele, para que ele te dê os parâmetros necessários para você encontrar a sua verdade e viver segundo a sua realidade, compreendendo o padrão de retidão e justiça de Deus. Então, a partir desse momento, nós temos a convicção de que nada nos protege tanto no mundo espiritual como a obediência a Deus. Então, se você puder estudar a Bíblia com mais profundidade, você vai ver que nada é tão importante quanto a obediência aos padrões de retidão, de respeito, de justiça que o Senhor estabeleceu para nós. Então, quando você começa a caminhar e participa de conversas sobre esse assunto, valeu? Você começa a ter a oportunidade de talvez não mudar completamente a sua vida de uma hora para outra, mas de no mínimo ter os seus olhos começando a se abrirem para a grande necessidade que você tem de expor a sua verdade. Porque a menos que a sua realidade seja exposta, você não tem condição de corrigi-la.
porque você não tem como resolver problemas ocultos sem trazê-los à luz. Então, muitas das vezes o que você vai experimentar para que isso ocorra é uma certa quantidade de dor, porque muitas das vezes as coisas que nós temos para resolver dentro dos nossos corações, com os nossos familiares ou com nossos amigos, que têm a necessidade de perdão, de amor, elas estão comprometidas por muita mágoa, por muitas feridas e muita tristeza. E isso tem o potencial gigante de destruição da sua vida, tanto espiritual quanto física, quando você tem problema com seus familiares reais. Olha o que a gente passa para poder gravar vídeo. Depois desse monte de poeira aqui, você vai ter que dar um like. Então, quando você resolve os seus problemas espirituais que você tem com os seus familiares e reconstrói os muros que protegem o centro, que é o lugar do trono do Senhor, automaticamente você está criando proteção não só para você, como para todos os seus familiares e para toda a sua descendência. Então eu quero encerrar o vídeo com essa fala. Já está vindo outro carro aqui para me jogar ainda mais poeira. E eu espero que esse vídeo tenha te edificado de alguma forma. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Agora eu abri um pouco mais, além de fechar a conversa nos nossos familiares, eu acendi um pouquinho mais um degrau para que nós chegássemos na realidade de Deus. Então, dentro dessa realidade de Deus, nós vamos dar continuidade no assunto, ok? E aí, vem coisa boa aí. Espero que você continue com a gente e possa dar uma oportunidade para ouvir aí essa palavra comum. Fica com Deus, espero que esse conteúdo faça sentido para você. Deixe seu comentário, o teu like, e se puder, tiver alguém com quem você conversa e que talvez para quem essa conversa faça sentido, eu espero que você possa encaminhar essa mensagem, tá bom? Fica com Deus. Essa foi a minha fração da verdade. Espero que ela faça algum sentido para você e que a gente possa caminhar junto. Graça e paz.